nós estamos aqui para mais uma conversa sobre o poder de hábito da oração. Lembra que nós já apresentamos para vocês 5 versículos e esses 5 versículos eles falam de ingredientes para uma oração eficaz, tá certo? Ou seja, tempero para uma oração eficaz. Nós já apresentamos aqui o primeiro ingrediente para uma oração eficaz, que é orar em nome de Jesus. E eu farei aqui breve recapitulação desse assunto que é de extrema importância. E dentro desse primeiro ingrediente, nós vamos desenvolver pelo menos 3 tópicos. Hoje nós vamos falar de mais um tópico que vai nos ajudar a entender o significado por detrás dessa ideia, por detrás desse pensamento de Jesus sobre a liberdade, sobre a autorização, sobre aquilo que ele nos deu. Jesus nos deu a liberdade. Jesus nos deu o privilégio de usar o nome dele para falar a Deus qualquer coisa. Eu quero saudá-lo com a graça de Deus, tá? E a paz de Jesus, e que a amizade do Espírito Santo, tá? Esteja reinando a sua vida, que você esteja desfrutando de plena comunhão com Deus através da presença do Espírito Santo, guiando sua vida, falando ao seu coração, transformando você à imagem de Jesus. E espero que você seja bênção de Deus para si próprio, para sua família, para sua empresa, para seu trabalho, para todo lugar onde Deus estiver presente através de você. Então, o que significa isso? Orar em nome de Jesus. Bem, eu quero ser bem breve nessa revisão. Nós precisamos lembrar que oração não tem como objetivo nós simplesmente conseguir resposta às nossas petições a Deus. Não é essa a finalidade de oração. Por isso que Jesus ele traz esse pensamento para nós. Então nós precisamos entender que o plano de Deus, dentro do pensamento de Jesus, o plano de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus, pequenos Cristo na terra. Então a oração é o quê? A oração é um meio de relacionamento entre nós e Deus. Então a ideia central de Jesus é que por meio da oração nós sejamos transformados na semelhança dele. Por isso que ele passa essa ideia para nós. Ora em meu nome. Orar em nome de Jesus significa que você, quando chega ao Pai, você entender que Jesus está pessoalmente através de você falando com o Pai. Ou seja, é como que se Jesus estivesse pessoalmente falando com o Pai. Então pensa nessas 2 formas aqui toda vez que você tiver que orar. Primeiro, é você pensar que Jesus está pessoalmente através de você falando com Deus. Segundo, pense quando você está orando, um instante, o que Jesus pediria a Deus se estivesse no seu lugar. Observa como isso faz toda a diferença na sua vida de oração e observa como isso torna o seu ato de oração algo mais consciente da realidade, da presença de Deus na sua vida, porque a oração é sentir essa presença de Deus, certo? A oração é sentir essa aceitação, a oração é sentir essa comunhão do Espírito Santo falando conosco. Então, a oração não é um momento onde Deus se inclina aos nossos desejos, mas a oração é um momento onde nós nos transformamos à semelhança do Pai. Por isso Jesus nos deu essa liberdade. Eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus concedeu a você o privilégio de chegar a Deus em nome dele. Isso é fantástico, isso é sobrenatural, isso é surreal, tá? Olha, não saia daqui porque hoje nós vamos falar mais um pouco, tá? Sobre esse assunto de orar em nome de Jesus e para isso nós vamos aprender sobre o significado de orar em nome de Jesus a partir da oração de Pai Nosso, certo? Por quê? Porque nós precisamos entender como Jesus relacionava com o Pai. E Jesus traz a diretriz de uma oração eficaz, de uma oração realmente que faz toda a diferença na nossa vida através da oração de Pai Nosso. O que eu espero, sinceramente, é que através dessa conversa você cada dia mais se conforme, cada dia mais você torna mais semelhante a Jesus, cada vez mais você se sinta mais próximo de Deus, porque Deus está tão próximo de ti. Às vezes nós não estamos conseguindo sentir a presença de Deus e este momento dessa conversa é para que você sinta a presença, é para que você sinta a comunhão, é para que você desfrute da plenitude
do Espírito Santo através da sua vida e as pessoas à sua volta desfrutam deste momento, tá certo? Então, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, significado de orar em nome de Jesus. Essa é a nossa segunda conversa sobre esse tema, oração em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e eu quero ler com você a oração de Pai Nosso. E daqui para frente nós vamos conversar um dia, cada dia, né, da nossa conversa, vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o poder da oração através desta oração de Pai Nosso. Aqui na oração de Pai Nosso, Jesus diz assim para nós a partir de versículo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs petições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que lhe pedires. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pai Nosso, Jesus ensina-nos, primeiramente, como nós devemos orar de forma correta. E também uma outra coisa muito importante é que nessa oração de Pai Nosso nós temos orientação para nós desfrutarmos de todas as bênçãos em todas as áreas da nossa vida. No sentido material e no sentido emocional. Então, duas coisas importantes que nós extraímos da oração de Pai Nosso. Primeiro, a oração de Pai Nosso, Jesus nos dá uma diretriz para nós aprendermos a orar bem. E nós vamos entender isso. Lembra? Nós precisamos orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus é estar se apresentando bem diante de Deus. Tá certo? E a segunda coisa muito importante dentro da oração de Pai Nosso é que dentro da oração de Pai Nosso nós temos orientação, nós temos direção de Deus para nós desfrutarmos de todas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, no sentido espiritual, no sentido material e no sentido emocional. O versículo para hoje, para a nossa conversa, é versículo 8. Hoje nós vamos só ficar com esse versículo aqui. Jesus diz assim: lembrem-se que o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Presta atenção, eu vou repetir outra vez. Jesus diz assim: lembrem-se, o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam a Ele. Eu creio que isso traz para nós uma curiosidade muito grande. Gera uma curiosidade. A gente fica pensando, o que Jesus quer nos ensinar? Tá? O que Deus quer nos ensinar? Afinal de contas, o que é oração? Qual é o propósito de nós orarmos, uma vez que Deus já sabe tudo? Olha, Jesus está ensinando os discípulos como eles devem orar, mas antes de trazer o assunto, antes de trazer a orientação prática sobre como eles devem orar, Jesus chamou uma atenção. Preste atenção. Não é a vossa oração que vai resolver o vosso problema, porque Deus já sabe de tudo que vocês precisam antes que vocês lhes peçam. E eu estava pensando aqui, muitas vezes, naquela relação nossa com nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. Às vezes eu percebo que o meu filho, ele quer alguma coisa e ele não está conseguindo se expressar, mas eu já sei o que ele quer. E eu fico aguardando que ele fala comigo. Entende? Eu quero que ele fale, embora já sei do que ele quer, eu quero que ele fale. E muitas vezes quando ele fala, eu falo, filho, não está certo. Ou seja, eu quero que ele, além de falar, mas eu quero que ele aprenda a se comunicar comigo. Então Deus, através de oração, quer que nós aprendamos a nos relacionar com Ele como Pai que nos ama, e Ele quer também que nós relacionamos com Ele como filho que o ama. Entende isso? Isso é muito importante. Então, a gente ficaria nesse pensamento: por que orar se Deus já sabe do que eu preciso? Então eu quero trazer a primeira lição aqui,
dentro desse versículo e aquilo que Jesus quer trabalhar em você e o que Jesus quer trabalhar em mim. A primeira coisa é que a oração de Pai Nosso, orar em nome de Jesus, é uma ferramenta didática que pedagogicamente serve para nos ajudar a interiorizar os princípios da vida com Deus, os princípios do reino do céu dentro do nosso coração. Repito, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, na verdade, orar em nome de Jesus ou a oração Pai Nosso é uma ferramenta didática, é um método, é uma metodologia que Deus está usando para fazer o quê? Que pedagogicamente tem um objetivo, que é nos ajudar a ser transformados à imagem de Jesus, a nos ajudar a sermos a pessoa que Deus quer que nós sejamos, a formar em nós a própria natureza de Deus que já está em nós e que precisa amadurecer, nos levar à maturidade de vida com Deus. Então nunca esqueça disso. A oração é uma didática que Deus utiliza, que tem como objetivo pedagógico transformar-nos, de fazer-nos interiorizar os princípios do reino dos céus, nos transformar semelhante a Jesus. E aqui nós temos o primeiro requisito, ou seja, a primeira receita para uma oração eficaz. A primeira receita para nós começarmos a sentir a presença de Deus, para nós realmente sentirmos confortados e consolados, cheios da presença de Deus toda vez que nós vamos orar. Observa o que ele diz na oração Pai Nosso, aqui no versículo 9. Ele diz assim: Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Aqui nós temos o primeiro princípio que Deus quer interiorizar no nosso coração. Lembra, lá eu falei que a primeira lição é para nós entendermos que em nome de Jesus e orar para que Deus realmente nos abençoe, nós precisamos entender que Deus já sabe de tudo que nós precisamos, mas a oração é uma didática que tem como objetivo pedagógico formar em nós, transformarmos em semelhança de Jesus. Porque afinal de contas, Jesus é a pessoa que nos representa diante de Deus. E nós precisamos nos assemelhar a essa pessoa. Nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos entender que nós somos pequenos cristos aqui na Terra. Tá certo? Então, o primeiro princípio que Deus quer que nós interiorizamos dentro do nosso coração, dentro desta lição, é que quando nós estamos a orar, o centro da nossa oração não deve ser as coisas que nós queremos. O centro da nossa oração deve ser Deus. Por isso, olha, Jesus disse, quando ora, diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus então apresenta para nós aqui um roteiro para uma oração eficaz. E a pergunta é, como nós santificamos o nome de Deus? A pergunta é, como nós o adoramos o santo nome de Deus? E aí Jesus traz para nós essa lição. Primeira coisa que tem que estar na minha mente quando eu oro é adoração a Deus. É lembrar que é honrar a Deus pelo privilégio de Ele dar tanta atenção para mim. Sabe, Deus nunca estará cansado demais para não nos ouvir. Deus nunca estará ocupado demais para dizer, não, agora não dá. Toda vez que eu chego prosto para falar com Deus, há uma atenção especial de Deus voltado para você, voltado para mim. E esse ser que tanto nos ama, quer que nós também o amamos. Ele quer que haja um laço de alma entre você e Deus, entre eu e Deus, entre cada um de nós com Deus. Então, adoração, santifica o nome do Pai, significa adorá-lo, significa honrá-lo, significa reconhecer. Reconhecimento significa gratidão, ser grato. Não foca no pedido, sabe? Dedica esse tempo para expressar louvor, adoração, reconhecimento, exaltação, gratidão a Deus pelo fato de você saber que Ele estará sempre disponível, atento às suas orações. Deus te ama e isso Ele prova a cada momento, tá certo?
Então nós santificamos ao Pai também de uma segunda forma. Qual é a segunda forma que nós podemos santificar o nome do Pai? E ele vai dizer: santificamos o teu nome. É quando o quê? Aí ele vai falar no próximo versículo, que é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós santificamos o nome de Deus quando a nossa vida começa a expressar a vontade do Pai. Certo? Essa é a segunda forma que nós expressamos a vontade do Pai. Essa é a segunda forma que nós o santificamos na nossa vida aqui na terra. É quando a nossa vida começa a expressar a vontade do Pai, e é quando a vontade dele começa a ser feito aqui na terra através da nossa vida. É quando as pessoas começam a ver Deus na terra através de nós. Observa que o desejo de Deus, o desejo de Jesus, é que as pessoas usam o nome dele para nos lembrar de que Jesus é quem conseguiu agradar a Deus em tudo o que fez. E Jesus tem plena aceitação diante do Pai. E eu preciso entender que Jesus só teve essa aceitação porque a vida dele foi resplendor da imagem de Deus. Ele refletiu a glória de Deus. E Jesus está passando para mim essa mentalidade. Jesus está incutindo no meu coração, na minha vida, essa ideia, esse pensamento. Então eu santifico o nome do Pai quando a minha vida começa a expressar a vontade dele e quando a vontade dele começa a ser vista na terra através de quem? Através de você. Através de você. A ideia principal é fazer Deus ser personificado em nós e fazer nós ser uma encarnação divina aqui na terra. Gente do céu, isso é demais, isso é tremendo, isso é poderoso, isso é incrível. Você não tem noção do que está para vir na nossa próxima reflexão. Mas eu quero que você entenda essa verdade e guarda isso no seu coração. Por isso, eu quero terminar aqui com 3 aspectos importantes que você precisa entender ainda sobre esse assunto de Pai Nosso que está no céu, adoramos o teu nome. 3 aspectos importantes. Eu preciso lembrar, você precisa lembrar, e Jesus quer que nós entendamos isso. Jesus quer que nós entendamos que por meio da oração nós expressamos a nossa total dependência de Deus. Nós expressamos a nossa total dependência dele e nele. Deus, quando nós prostramos diante dele, reconhecendo, adorando, exaltando, glorificando o nome dele, nós estamos mostrando a nossa total dependência nele, nós estamos mostrando a nossa total dependência dele. E aí tem 3 aspectos importantes. Primeiro, que nós existimos nele. Nós existimos nele. Segundo, é nele que nós somos salvos. Terceiro, é nele que nós desfrutamos de todas as bênçãos para a vida. É por isso que nós precisamos adorá-lo. É por isso que nós precisamos santificá-lo. É lembrar para nós que nada que nós temos, nada que nós somos, nada que nós fazemos por conta própria. É a graça, é a vontade determinada de Deus. Por exemplo, agora nesse momento, hoje, Deus decidiu, na sua livre vontade e determinação, graça e misericórdia, que eu estivesse vivo hoje para poder ter essa conversa com você. Deus decidiu que você estivesse vivo hoje. Deus é quem decidiu isso. Então tudo que nós temos, nós existimos nele. Nós somos salvos nele. Nele é que nós desfrutamos de todas as bênçãos da vida. O foco tem que ser ele antes de coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Fale aqui como está sendo para nós, para você, essa conversa tão maravilhosa. Até a nossa próxima conversa, onde nós vamos falar exatamente sobre orar em nome de Jesus, a nossa terceira conversa sobre esse tema tão importante.